consenso mundial para poder elegir el lente ideal para el niño que está en crecimiento. Hay que dejar al paciente con una moderada hipermetropía. Esto significaría que en la niñez vamos a tener una ligera, la ventaja sería que tenemos un buen desarrollo visual en la niñez, y de adulto vamos a tener una hipermetropía manejable. Si en la niñez tenemos un niño con lente intraocular que nos queda con una hipermetropía, podemos manejar con anteojos externos y estos van a ir bajando para llegar a la edad de 14 años quizás a estar en una hipermetropía y manejar correctamente, o inclusive poner un lente de contacto para que su defecto refractivo nos lleve a una miopía. Si corregimos la metropía, este concepto es claro que si corregimos la metropía al nacimiento con un lente intraocular de 25 dioptrías, tendremos un miope de adulto de 10 a 11 dioptrías. Si al año de edad ponemos uno de 29, que es lo que correspondería por su diámetro axial, tendremos una miopía de 7 o 8 cuando sea adulto. Entonces, lo ideal, las queratometrías también cambiarían. El paciente, lo ideal es dejar moderadamente hipermétrope. Los dos conceptos claros que quiero dejar en esta mañana es que frente a una catarata congénita nosotros vamos a tener dos problemas. La inflamación, que es una complicación postoperatoria inmediata, y a largo plazo la ambliopía del niño, que obviamente no hay otra forma de manejar sino dando la mejor visión con sus anteojos o con lente de contacto, ayudando a que este niño desarrolle la visión en el ojo cataratoso o en ambos ojos. Y no hay un cambio en el tratamiento de la ambliopía, sino el parche que se usa desde 1800 con las técnicas de acuerdo a la edad del paciente, 3 horas, 4 horas al día, para poder desarrollar una buena visión y controlar la ambliopía, que es nuestro dolor de cabeza en el postoperatorio a largo plazo. Como conclusiones, quisiera dejar en claro que para trabajar una catarata congénita lo importante es tener una cirugía temprana, con técnicas esmeradas y depuradas, un control inflamatorio muy exhaustivo y el control de la faquia inmediatamente. El tratamiento de la ambliopía y la estimulación visual no pueden quedar descartados. Ustedes saben que no solo es operar un paciente con catarata congénita, es permanecer con ese paciente y hacer el seguimiento con ellos hasta cuando sean adultos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carmen Almeida. A continuación, la doctora Luciene Barbosa va a hablar acerca de queratoplastia en niños. Vamos a hablar algo, o que hay de diferente cuando tenemos que indicar un trasplante de córnea en niños. Nós tenemos que a cirurgia tecnicamente é mais difícil. Por que se torna mais difícil tecnicamente? Porque nós começamos com um ovo bastante pequeno e isso se torna mais difícil qualquer técnica quirúrgica. Córnea e esclera são mais elásticos, que se diz? Mais elásticos. Então, isso também torna a cirurgia um pouco mais instável durante todo o período intraoperatório e também pós-operatório. E, logicamente, o risco que nós temos de uma extrusão espontânea do cristalino é muito grande durante o procedimento quirúrgico. E não é somente a cirurgia, tecnicamente, é mais difícil, o intraoperatório, mas o pós-operatório é mais complicado. Então, nós sempre dizemos que é muito difícil indicar a cirurgia, decidir o momento exato de indicar a cirurgia no transplante de córnea em um ninho, e é mais complicado todavia fazer o pós-operatório desses ninhos, porque necessitam frequentemente serem examinados, mas não deixam examinar com lâmpada de hendedura, hacer tonometria ou nada. Então, temos que fazer exames sobre narcose com muita frequência. Isso torna o procedimento um pouco mais complicado para um oftalmólogo que faz transplante normalmente. O niño não pode dizer, mira, eu tenho um ovo rojo, eu tenho empeoramento de visão. Ou seja, os signos de rechaço ou de qualquer complicação são mais difíceis de serem identificados e a família tem que estar totalmente envolvida com o processo para que nós tenhamos sucesso e possamos realmente melhorar a agudeza visual desses ninhos.
A cicatrização dos niños é muito mais rápida do que em um paciente normal. Então, os pontos se soltam muito mais frequente, muito mais rapidamente, muito mais temprano. O processo inflamatório acaba sendo um pouco mais aumentado em comparação com os outros. E isso tudo faz com que estes exames e as condutas tenham que ser mais rápidas nesses pacientes. Rechaço se passa com muito maior frequência em niños do que nos pacientes normais. Com menos de 12 anos, as taxas de rechaço são muito mais grandes do que nos pacientes adultos normalmente. E, logicamente, o tratamento de ambliopia, como na catarata, como nas alterações de retina, são muito importantes. Eu posso ter um transplante totalmente transparente, mas se eu não tratei a ambliopia, não estimulei visualmente essa criança, o transplante não se adiantou para nada. Então, o tratamento acompanhamento pós-operatório, o tratamento multidisciplinar com estimulação visual, estimulação psicológica, com tudo, é muito importante para que nós outros tenhamos realmente uma melhora desta criança e tenha para valer a pena todo esse trabalho. Existe sempre uma dúvida quando devemos fazer a cirurgia. Que idade que vamos fazer a cirurgia, qual a melhor idade, se o processo, se a patologia é unilateral, é bilateral. De cada maneira, nós outros temos formas de fazer a avaliação e muitas vezes nós outros tentamos fazer algo para ter uma chance, para dar uma chance a esta criança. Mas no pré-operatório sempre tentamos determinar qual a agudeza visual que essa criança tem. Difícil, porque são recém-nascidos, não informam nada. Então, dependendo da idade, nós outros utilizamos um teste de olhar preferencial, cartão de tela, quando a criança já tem mais que 2 anos, normalmente. E quando são menores que 2 anos, nós outros temos que fazer uma avaliação de retina, utilizando um potencial visual evocado, seja de varredura, seja por flash, para ter pelo menos uma ideia do que pode se passar em relação à agudeza visual destes pacientes. Sempre antes de fazer a indicação da cirurgia, nós outros levamos a criança para um exame sob narcose inicial. Que neste exame nós outros vamos fazer um exame mais detalhado, medida de pressão intraocular, fazer uma fundoscopia, um mapeamento de retina, fazer uma medida de diâmetro de córnea, fazer uma avaliação de cristalino, de câmara anterior, tudo que nós outros podemos encontrar anteriormente para nos preparar para a cirurgia. Muitas vezes temos que utilizar uma ultrassonografia biomicroscópica para ter uma ideia do que se passa no segmento anterior, se tem sinéquia, se não tem sinéquia, cristalino subluxado ou não. Isso é bastante importante. E em algumas vezes, durante este exame sob narcose, decidimos que é melhor postergar o transplante e tentar um tratamento alternativo, como, por exemplo, uma iridectomia terapêutica. Eu posso fazer uma iridectomia em erro visual que vai ter um estímulo, vai permitir um estímulo luminoso para a criança com menor risco do que um transplante de córnea. Eu tenho condições de tentar estimular essa criança antes de fazer um transplante de córnea, tentando postergar a fecha para o transplante, especificamente dizendo. Os diagnósticos que nós temos para indicações vão estar diretamente ligados e relacionados com o prognóstico do transplante de córnea. Então, nós temos as opacidades congênitas e as opacidades adquiridas. Normalmente, os estudos mostram que as opacidades adquiridas, como pós-infecção, herpes, bactéria ou mesmo trauma, têm um prognóstico melhor nos transplantes em ninhos do que nas opacidades congênitas, como as digenesias de segmento anterior, os glaucomas congênitos, as distrófias e as doenças infecciosas ou metabólicas e mesmo os tumores como os dermoides epibulbares. Dentre as doenças congênitas, as doenças que têm um pior prognóstico são aquelas doenças que têm envolvido a presença do glaucoma. Estas têm um pior prognóstico, não somente visual, mas também para a sobrevivência do transplante de córnea. Logicamente, a técnica cirúrgica vai envolver variáveis, a própria indicação vai envolver variáveis que vão depender do paciente especificamente, se o acometimento corneal é um acometimento bilateral. Normalmente, se é bilateral, nós outros sempre vamos determinar uma agudeza visual, um potencial visual evocado para decidir qual seria o melhor olho, dependendo do potencial, dependendo do ultrassonido, e vamos sempre tentar.
Pero quando temos uma opacidade unilateral, aí nós outros temos que parar e pensar realmente quanto é, que vantagem que terá essa criança tentando fazer o transplante. Quando que apareceu essa opacidade? Desde quando? Quão profunda é a ambliopia? Que idade que a criança tem hoje? Qual é o diagnóstico? Isso tudo vai determinar se vamos indicar ou não. Eu tenho que pensar que o prognóstico nestes pacientes, ele vai se quedar com uma agudeza visual, na melhor das situações, se é antes dos 6 meses de idade, uma agudeza visual em cerca de 2400, 2200. Então, se eu tenho outro olho totalmente normal, é complicado dizer, não, eu não vou indicar, porque eu não sei o que vai se passar com o olho bom durante toda a vida. Então, muitas vezes, nós outros tentamos pelo menos uma vez. Pero é complicado, porque eu sei que o prognóstico não vai ser bom, eu sei que essa criança não vai, que esse ninho não vai estimular, não vai utilizar esse olho todo o tempo, pero o tempo de vida é muito longo, muito largo, então eu não sei o que pode se passar com outro olho. Então, algumas vezes, nós outros tentamos, indicamos a cirurgia, sabemos que vamos ter dificuldade para fazer o estímulo de visual, para tratar a ambliopia, porque é um paciente que tem visão normal, e o outro tem a visão muito baixa. Então, isso normalmente tem que ser feito antes dos 2 anos de idade. Depois de 2 anos, tentar tratar a ambliopia no paciente que tem 20/20 e percepção luminosa ou conta-dedos no outro olho, é simplesmente impossível, porque eu vou estar como que penalizando aquela criança, já não vai fazer nada na sua vida. Então, isso tem que ser conversado e nós temos que que decidir com a família qual a melhor opção, mas temos que levar tudo isso em consideração. A idade inicial, quando eu tenho uma opacidade bilateral, qual seria a melhor idade para operar? Eu tenho que considerar o risco quirúrgico e o risco de ambliopia. Normalmente, nós outros tentamos operar em torno do 3º mês de vida, pelo risco quirúrgico mesmo. Sabemos que isso vai levar a um certo grau de ambliopia mais importante, pelo risco quirúrgico para o paciente, é melhor que normalmente esperamos em torno de 3 meses, mas não existe uma evidência que seria melhor com 3 meses ou com 1 mês de vida. E, logicamente, essa agudeza visual, como eu falei, é possível que nós outros tenhamos, dependendo do diagnóstico, essa agudeza visual vai ficar em torno de 2400. Tecnicamente, dizendo, logicamente, a cirurgia vai ser feita com anestesia general. Nós outros temos que ter muito cuidado em ter a pressão intraocular mais baixa, utilizar todas as manobras possíveis para baixar essa pressão intraocular. Temos que sempre usar um anilho de fleringa ou retopexia, se for necessário para uma melhor exposição do globo ocular. O diâmetro desses transplantes muitas vezes vai depender do diâmetro corneal. Se eu tenho um oftalmo, se eu tenho uma alteração ou uma microcórnea, isso tudo vai depender, vai variar de acordo com o tamanho do botão. Normalmente, nós outros tentamos deixar pelo menos 1,5 milímetro de limbo, de distância entre o transplante e o limbo. Isto que nós outros mais ou menos decidimos. Se eu tenho, por exemplo, uma microcórnea, se eu tenho um oftalmo, eu posso fazer um transplante de 8 milímetros bem centralizado, mesmo que eu tenha uma rima córneo-escleral mais larga, mas não há nenhum problema em relação a isso. A diferença do tamanho do donante com o receptor, sempre nós outros tentamos fazer pelo menos 0,5 milímetros mais grande o donante em comparação com o receptor. E a maneira de ter a sutura, muito controverso, alguns oftalmólogos dão 16 pontos, outros dão 24 pontos. A grande vantagem de dar 24 pontos é que o ninho, dependendo da idade, tem uma movimentação muito grande. O risco de trauma e de que um ponto se solte é muito mais grande do que num paciente normal. Então, se o ninho é um ninho em uma idade que tem uma movimentação muito grande, que se torna difícil controlar esse ninho, é melhor ter 24 pontos. Mas se é um recém-nascido, que está tranquilo, que passa com a maior parte do tempo dormindo, eu posso dar somente os 16 pontos. Importante que estes transplantes não podem de maneira alguma ter complicações, então tem que sair com a câmara anterior bastante ampla, não podem ter nada de sinéquia, não podem ter nada de saída, porque o pós-operatório é difícil fazer esses exames, então no intraoperatório tem que sair com toda a qualidade possível no transplante de córnea.
que nós fazemos no pós-operatório destes pacientes. Os exames são frequentes, então normalmente os pontos se soltam depois de 20, 30 dias. Então normalmente no primeiro mês nós já temos que realizar um exame sobre narcose neste paciente e muitas vezes já começar a remover os pontos alternadamente. Eu tenho que manter controle de pressão intraocular, tenho que fazer essas medidas. Nós utilizamos antibiótico tópico um tempo mais largo do que utilizamos normalmente. Então, normalmente, esse paciente se queda com antibiótico profilático hasta cerca de 2 meses, porque eu começo a remoção de pontos mais temprano, então eu mantenho o antibiótico por mais tempo, e é muito difícil também saber se esse paciente está realmente com alguma alteração epitelial, que seja. Então, nós deixamos o antibiótico por mais tempo. E o corticosteroide, uma quantidade muito mais, com uma frequência muito mais alta. Utilizamos também corticosteroide sistêmico com muita frequência, principalmente no primeiro mês de cirurgia. O tópico ele vai se manter de uma forma mais prolongada, de 6 meses a 1 ano, com uma quantidade um pouco menor, mas mantemos algum tipo de corticosteroide, mesmo sabendo do risco de catarata e mesmo de glaucoma, pela pressão intraocular, nós estamos tentando controlar todo o tempo. E aqui, para diminuir o risco de rechaço, também existe a possibilidade, se o paciente se torna como que glaucoma corticogênico, nós podemos utilizar algum imunossupressor tópico como tacrolimus, que não há evidência de segurança em sua utilização em niños, mas os estudos mostram que a absorção sistêmica desses medicamentos é muito pequena, então poderíamos utilizar, seria uma forma de diminuir o risco de rechaço. Então, a retirada de ponto acaba sendo mais precoce, e o importante, assim que houve a remoção dos pontos, eu tenho que começar a correção óptica da melhor maneira possível. Então, a frequência de astigmatismos é importante dentro do transplante de córnea. A distribuição de 24 pontos diminui um pouco mais esse astigmatismo que pode se passar, mas eu posso ter astigmatismo e, quando possível, eu vou utilizar gafas ou mesmo lentes de contato. Este paciente tem que começar o tratamento de ambliopia imediatamente. Então, se é uma patologia bilateral, eu vou prescrever as gafas, a correção óptica, e o paciente vai se quedar estimulando um estímulo constante de família e com outros profissionais para estimulação visual, utilizando brinquedos mais luminosos, com colores fortes, sem muito sonido, para não ter uma estimulação mais auditiva do que visual, para tentar então melhorar estes pacientes, melhorar a visão desses pacientes. Esse estudo foi um estudo que a doutora Maria Emília Xavier, que trabalha muito com transplante em niños na Unifesp, realizou há alguns anos, onde acompanhou como que 56 transplantes em 43 pacientes em niños, com um segmento médio de 24 meses, onde observou que a sobrevida desse transplante foi em torno de 65% de uma maneira geral. A média de idade, quando foi realizada a cirurgia, foi de 35 meses, ou seja, um pouco mais tardio. As patologias, na grande maioria, eram patologias congênitas, opacidades congênitas, onde glaucoma congênito, sem dúvida alguma, era o mais comum entre eles. E talvez por isso demorou tanto tempo para realizar a cirurgia, porque nós tentamos controlar primeiro a pressão intraocular, o glaucoma, para depois realizar o procedimento de córnea especificamente. Então, a sobrevida do transplante, especificamente nas patologias adquiridas e congênitas, podemos ver que as adquiridas têm uma sobrevida melhor do que nas congênitas, com uma média de 65%. Fazendo a avaliação de sobrevivência do transplante em relação à idade quando foi feita a cirurgia, nós podemos ver que essa relação foi muito semelhante em todos os grupos, aqueles que foram realizados antes dos 24 meses e depois dos 24 meses, com uma diferença praticamente sem diferença estatisticamente significante entre eles. Em relação à agudeza visual, novamente adquirida com uma melhor agudeza visual
quando comparado com os quadros de congênita, e especificamente no glaucoma, comparando o glaucoma com as outras patologias, nós temos uma sobrevida em glaucoma mais pequena quando comparado com as outras. A acuidade visual, também glaucoma, é a patologia que tem uma pior acudeza visual quando comparado com as outras patologias. De complicações, nós observamos rechazo como a primeira complicação, depois glaucoma, infecção, defeito epitelial persistente, sinéquias anteriores, uveíte e mesmo descolamento, desprendimento de retina depois de um trauma em uma criança, em um dos casos. Em relação ao rechaço, podemos ver que o rechaço realmente influenciou bastante na sobrevida do transplante, então este é um grande desafio que nós outros temos. O rechaço faz com que o transplante se perda com muito mais frequência. Então, o prognóstico visual, mesmo que nós outros tenhamos um transplante totalmente transparente, vai variar de acordo com a patologia. Então, nas opacidades congênitas, normalmente tem uma acudeza visual um pouco pior e uma média general em torno de 2.400, como já havia dito. Uma sobrevida de transplante, cerca de 65%. O prognóstico vai depender da doença especificamente do paciente. Se o paciente tem alguma doença sistêmica, logicamente isso vai comprometer o resultado, como, por exemplo, as doenças de metabolismo. E realmente nós outros não podemos afirmar certamente se existe algum benefício se nós outros realizarmos o transplante antes de 3 meses de idade. E outra situação que é muito complicada é de operar o primeiro ovo, quando que eu vou operar o segundo ovo? Ou se eu tenho uma falha no primeiro ovo, quantas vezes, quando que eu vou tentar fazer uma nova cirurgia? Então, nós tentamos ter uma diferença de pelo menos 6 meses entre o primeiro ovo e o segundo ovo, se tudo está bem no primeiro ovo. O que se passa é que algumas vezes o primeiro ovo não se queda bem, tem uma complicação importante e aí somente sobra um ovo para tentarmos. Hoje, todavia, existe a possibilidade de fazer a queratoprostese. E este é um quadro, um paciente que eu trouxe para ver, uma criança com glaucoma congênito que foi feito o primeiro transplante no olho esquerdo com 3 meses de idade, que é esse transplante aqui. O olho direito, depois de 6 meses, o esquerdo estava bem, nós outros decidimos tentar recuperar, melhorar o segundo olho. Depois de 1 mês de cirurgia de transplante de córnea, evoluiu com opacidade de cristalino, com glaucoma, com descompensação do glaucoma, então foi feita uma vitrectomia, um implante de tubo e uma fasectomia. O paciente se quedou sem estímulo visual neste olho, porque é um olho que logo depois a córnea descompensou. Ficou sem estímulo visual por 1 ano depois desse período, depois de 6 meses até como que a 12 meses. E a criança agora com 1 ano e 4 meses deambula normalmente, hace tudo com o primeiro ovo operado. E a família chega e diz: e agora, o que eu vou fazer com outro ovo? A pressão está controlada. Eu sei que a chance que tem de tentar estimular algo é a hora, porque depois de com mais idade vai ser complicado. E eu sei que o ovo bueno vai ter como que 2.400, tendo uma escavação importante, dinheiro, não vai dar uma visão boa. Então, mira, podemos tentar uma queratoprostese, porque se eu pongo outro transplante, vai ter outro rechaço, eu não vou conseguir estimular visualmente, de diminuir a ambliopia num período curto que eu necessito. Então, decidimos implantar uma queratoprostese e essa criança, depois com 2 meses de pós-operatório, sua mamãe fez lá a filmista com o ovo, ocluindo o ovo bom, ou seja, utilizando somente o ovo da queratoprostese. Aqui não está com sonido, mas a sua mãe está dizendo: vá para o negro, vá para o azul, vá para o amarillo, vá para o rojo. E a criança acompanha, ela consegue reconhecer todas as cores no ovo que nós outros acabamos de fazer a queratoprostese e está conseguindo fazer um tratamento de ambliopia, ocluindo cerca de 6 horas, não é o ideal, mas está tentando fazer isso e já tem um estímulo. Então, realmente, quando nós outros vemos que uma criança com glaucoma congênito bilateral, 1 ano e 4 meses, 3 transplantes,
está conseguindo fazer tudo isso, está pelo menos conseguindo algum tipo de estímulo, realmente compensa e vale a pena nós outros continuarmos com tanto trabalho nesses ninhos, fazendo transplantes de córnea. Graças. Agora eu penso que eu vou continuar, certo, Marcelo? Sim. Bueno, eu vou falar agora. A prevalência é uma prevalência relativamente alta. Esses são dados de estudos americanos que nos mostra que 50% da população tem algum quadro de alergia. E dentro desses pacientes com alergia, pelo menos 83% apresentam em algum momento algum tipo de signos ou sintomas oculares. Epidemiologicamente, nós temos que, normalmente, a grande maioria desenvolve alergia na infância, tem um pico de incidência, dependendo do tipo, em torno de 18 a 35 anos, mas quando temos atópica e sazonal. E 45% dos pacientes que têm alergia ocular têm alguma história de atópia, e a história familiar de alergia aparece em 3 a 6%. Dando de 3 a 6 vezes, a história familiar de alergia me dá um risco de desenvolver alergia em 3 a 6 vezes.